Bom dia a todos, é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês, depois de bastante tempo, né? Quem diria que a última vez que eu estive aqui, nós nos veríamos de novo todos mascarados, né? E um dos temas do nosso curso que começamos era justamente tirar as máscaras, né? E ter relacionamentos significativos. Mas enfim, é a realidade, é o que estamos vivendo hoje. E eu queria hoje compartilhar com vocês, fui convidado para esse momento especial, e é uma honra estar aqui com vocês, com essa igreja amada. Trago também um abraço da nossa igreja, da minha esposa Rose também, que não pôde estar aqui por motivos de saúde. E queremos dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui nesse momento onde vamos falar sobre um tema tão importante, tão central da palavra de Deus, que é o presbitério, a liderança local da igreja que Deus institui, né? Eu não vou ler um texto específico agora, porque nós vamos passar por alguns textos e queremos tratar sobre essa questão do ministério pastoral, que muitas vezes é mal compreendido. E quando se fala em ministério pastoral, nós vamos ver na palavra de Deus alguns termos que são semelhantes, né, que são sinônimos, e que falam daquele que exerce o ministério pastoral, né? E entre eles é o bispo, o presbítero, né? E também aquele que pastoreia, e que nós vamos entender um pouco mais a esse respeito, né? Eu quero olhar com vocês 3 aspectos relativos ao ministério pastoral bíblico que é exercido pelo presbitério da igreja local. A importância desse ministério, a necessidade, a biblicidade, o quanto Deus realmente implanta igrejas e coloca à frente de igrejas presbíteros que têm a responsabilidade do pastoreio. Então, o primeiro aspecto é o pastor na Bíblia. Eu sei que aqui nós não chamamos aí, nas alianças, na grande maioria, o presbítero como pastor, né? Nós chamamos de obreiro, mas enfim, de modo geral, o mundo conhece o presbítero ou o obreiro como aquele que pastoreia. Então, quem a Bíblia chama de pastor em primeiro lugar? Salmo 23:1 é um texto bem conhecido e que diz: "O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta." Quem é o Senhor? O Senhor Deus. O Salmo aponta para o Deus trino como o pastor das nossas almas. Hebreus 13:20 vai nos dizer agora, dentro da realidade do Novo Testamento, Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, né? O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, que é o quê? O grande pastor das ovelhas. Então, o autor aos Hebreus vai mostrar e apontar para Jesus como o grande pastor. E de quem é o rebanho, então? Infelizmente, nós temos aí Brasil afora, quero falar a nível de Brasil, que é uma coisa que está escancarado aos nossos olhos, um número cada vez maior de líderes eclesiásticos religiosos que se apontam como os proprietários do rebanho. Alguns anos atrás, fomos surpreendidos por um anúncio no jornal, num classificado, dizendo o seguinte: "Vendo igreja com as ovelhas." Vendo igreja já com as ovelhas. Que interessante, né? O pastor era proprietário do prédio e das ovelhas, desse anúncio. Mas de quem é o rebanho? João, capítulo 21, versículo 16, nos fala: "Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas." Para quem ele está dizendo isso? Para Pedro. Depois daquele momento frustrante onde ele nega Jesus já ressurreto agora, aguarda eles depois de uma noite frustrada de pescaria, com um café da manhã, uns peixinhos fritos,
E ali tem de novo o milagre da multiplicação, o mesmo que Jesus fez com Pedro quando ele o chamou para o ministério. E ele diz: Pedro, eu sei que você me rejeitou, eu sei que você errou, que você caiu e tem as perguntas, você me ama. E Pedro diz: olha, Senhor, tu sabes todas as coisas, o meu amor por ti é limitado. E agora ele diz, em resposta a isso, ele diz: simplesmente, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Vai, faz a obra, eu sei que tu és imperfeito, as ovelhas são minhas, eu estou te chamando para esse ministério, o rebanho pertence a Jesus. Quem é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? Também tive uma, talvez triste oportunidade, de ver há muitos anos atrás, quando ainda era jovem, no ministério que eu participava, viajando o Brasil, cantando e ensinando a palavra, junto com uma equipe. Numa determinada igreja do Brasil, nós então presenciamos um aniversário do pastor e foi feita uma homenagem a esse pastor, e numa dessas homenagens foi atribuído o seguinte versículo de João 10:11 ao pastor daquela igreja, que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que pena que eles tiraram esse texto fora do contexto, não é? Aquele pastor podia ser a melhor pessoa, o melhor ministro da palavra de Deus, não o conhecíamos, foi só uma passagem, mas ainda assim esse texto não poderia ser aplicado a ele, porque o eu sou refere-se aqui especificamente a Jesus. E ainda que qualquer presbítero, obreiro ou pastor pudesse dar a sua vida em favor das ovelhas, este sacrifício não teria a capacidade de ser um sacrifício vicário, substitutivo, porque ele também é pecador. Somente Jesus poderia dar a vida pelas ovelhas de maneira perfeita. Então veja, o pastor na Bíblia aponta unicamente para Jesus. É problema termos um título que descreva a função de alguém na igreja como pastor? Não é problema, mas devemos estar bem cientes de que aquele presbítero, obreiro, ministro da palavra que pastoreia o rebanho do Supremo Pastor, acima de tudo. Um segundo aspecto que mostra os mal-entendidos e que precisam ser esclarecidos a respeito do ministério pastoral, do presbitério, é quem exerce o ministério pastoral. Quem tem essa função, de acordo com a palavra? A quem foi dada a função pastoral? Bom, como igrejas que se reúnem em células e que têm a sua base em células, nós cremos, e temos até um lema das igrejas em células que diz que cada casa é uma igreja e cada membro é um ministro. Essa é uma visão difundida pelo Ministério de Igreja em Células já há muitos anos, e que cremos no sacerdócio real de cada cristão. Sim, isso é ponto pacífico e não é nisso que queremos entrar, mas sim aquele que realmente olha, que é chamado por Deus para conduzir o rebanho neste aspecto, e que vai então treinar os demais para que o pastoreio seja mútuo. Nós vamos ver o seguinte: em Isaías 44, 28, nós temos um texto, pelo menos interessante, quando nós pensamos a respeito do pastorado. Nós vamos ler o seguinte: a quem foi atribuída esta função para pastorear o rebanho de Israel? Isaías 44, 28, que diz acerca de Ciro, Deus falando acerca de Ciro, o imperador persa: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. E a continuação do versículo vai dizer, inclusive, que ele vai lançar os alicerces do templo, vai restaurar o Israel disperso e vai ajuntar novamente o rebanho de Deus. Então Deus pode usar quem Ele quiser para conduzir o seu rebanho. Até mesmo alguém que na verdade nem pertencia ao rebanho de Deus.
nesse caso Ciro, foi usado para conduzir o rebanho de Israel de volta do cativeiro. Isso é muito interessante. Isso nos mostra que Deus não está limitado às nossas regras, mas que Ele pode fazer coisas incríveis no nosso meio. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso, né, que eram vários de uma região, e os instruiu acerca do ministério. E Atos, versículo 20, 28, é bem conhecido e muito importante a esse respeito, que diz: cuidem de vocês mesmos, ele falando para os presbíteros, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, em primeiro lugar, o presbítero precisa cuidar da sua vida, ter integridade, ser alguém moralmente correto, estar próximo do Senhor, cuidar dos seus, da sua casa, estar pronto para servir a igreja. E aí então pastorear a igreja, que é uma missão dada pelo Espírito de Deus, conforme este versículo. Então a função pastoral de uma igreja local, ela é responsabilidade do presbitério instituído pela própria igreja local. Isso é interessante. Não é alguém que chega e entra por aquela porta e de repente diz: Deus me revelou que eu vou ser o presbítero de vocês e vocês precisam se submeter a mim. Né? Não, é alguém que a própria igreja reconhece como aprovado e a própria igreja o institui como presbítero para cuidar da igreja, para ser aquele que dá a direção. Essa é a visão bíblica de um pastor que pastoreia, um presbítero que cuida do rebanho de Deus. E veja, não são pastores televisivos que pastoreiam a sua vida. Não são os youtubers que cada dia têm mensagens novas que pastoreiam a sua vida. É proibido olhar estas coisas? É claro que não, você pode crescer com elas. Mas o verdadeiro pastoreio acontece na igreja local. A correção, a repreensão, a instrução na justiça, que a carta de Paulo, né? Primeira carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz que toda a palavra é útil para isso, para estas três coisas, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para a boa obra que o Senhor quer realizar. Então é o presbítero, o presbitério local, que normalmente está no plural na Bíblia, sempre vai estar. E o correto é que seja um presbitério plural, ainda que haja funções diferentes dentro deste presbitério. O apóstolo Paulo também classifica o ministério pastoral como um dos dons fundamentais da igreja para o seu próprio crescimento. Em Efésios 4, 11 a 14 nós vamos ver isso. Né? Eu vou ler um versículo apenas que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os principais dons que são as colunas de uma igreja cristã, para que tudo aconteça. E aí você vai ver a continuação do texto, dentro do contexto, é de 11 a 14, coloquei ali, né? Vai até o 16, na verdade. Você vai ver que é a fim de que ele instituiu estes dons, a fim de que a igreja cresça, que a igreja esteja preparada para ministrar ao mundo o evangelho da paz. E o apóstolo Pedro, falando aos presbíteros, confirma a função pastoral dos mesmos. Quando ele diz lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4, ele vai mostrar isso, que mesmo Pedro não se chama de pastor, mas de presbítero com os demais, e que é função do presbítero pastorear a igreja. Um terceiro e último aspecto do pastoreio exercido pelo presbitério local é justamente o que é o pastoreio. Porque nós muitas vezes confundimos o pastoreio.
Às vezes você tem aquelas imagens, quando se fala de pastor, né? De um pastor, principalmente se procurar na internet, e botar imagens, por exemplo, o bom pastor, aí você vai ver lá um pastor com uma ovelhinha no colo, vai ver aquela imagem representativa de Jesus, também como uma ovelha, afagando ela, cuidando das suas feridas, toda aquela coisa carinhosa, né? Bom, isto até faz parte do pastoreio. O problema é que esta visão, ela apresenta apenas uma parte, e justamente a mais agradável, do que significa o verdadeiro pastoreio. Se fosse só isso, seria tão bom, tão fácil, né? Mas pastorear é sim cuidar com carinho aqueles que estão afetados, prejudicados, deprimidos, é acolher a ovelha ferida e apoiá-la para passar pelo sofrimento que ela está vivendo, seja um luto, seja uma perda de emprego, por exemplo, nesse momento que vivemos, perdas financeiras, crises conjugais, crises familiares e assim por diante. Sim, faz parte. Estender a mão ao necessitado também é pastoreio. Carregar o desfalecido é pastoreio. Mas pastoreio também é exortar e repreender o incauto. O apóstolo Paulo, ele fala a Tito, um presbítero, o seguinte, Tito 2,15: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. E ele diz depois, ninguém o despreze por isso. Tem momentos onde o presbítero ou o presbitério é exigido da própria palavra de Deus que ele faz o quê? Exorte e repreenda. E veja, exortar, diferente do que nós pensamos, não é xingar, tá? Muitas vezes a igreja tradicional trouxe essa ideia de que o exortar é, eu vou dar uma exortada no irmão, eu vou dar uma surra nele porque ele está precisando. Não, o exortar é motivá-lo, é encorajá-lo, é mostrar o caminho. Mas repreender, sim. Meu irmão, você está cometendo um pecado, você precisa sair deste caminho que você está andando, senão as consequências serão graves. Não só na sua vida, mas para o corpo. E se você não ouvir, depois de mais repreensões e correções, talvez você tenha que ser desligado da igreja. Isso é função do presbitério também. Corrigir o pecador é função do presbitério. Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. A corrigir é diferente de repreender. Corrigir são erros, né, que podem acontecer onde a pessoa não percebeu. E ela não cometeu um pecado, mas o que ela está fazendo não é bom para ela e para o corpo. Ela precisa ser corrigida. Corrigida na compreensão da palavra, muitas vezes. Corrigida em atitudes que não necessariamente são ruins. Faz parte a correção, que é diferente da repreensão. E aí sim. Admoestar o insubmisso também é função do presbitério. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, diz Paulo nessa carta, começa assim esse versículo, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, roguei a quem? A Timóteo, a carta é dirigida a ele, para ordenar a certas pessoas, veja, ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. É mais ou menos o seguinte, ele está dizendo, Timóteo, né? Eu quero que você fique em Éfeso e diga lá para o José o seguinte, José, tu está proibido de continuar falando essa besteira que você está falando que não tem nada a ver com a Bíblia. É ordenar mesmo. Mas como assim? Quem é tu para me mandar? Eu sou um presbítero, instituído pelo apóstolo Paulo. E tu não podes mais falar isso. Exatamente, é isso que ele está dizendo. O presbítero também foi chamado para disciplinar com severidade os rebeldes. Aqueles que, primeiro, o insubmisso, né? Admoestar o insubmisso. Quando o insubmisso, então, se submete e reconhece, ok,
terminou essa fase. Vitória para o corpo de Cristo, para o próprio insubmisso, que passa a ser uma pessoa diferente. Agora, a pessoa às vezes ela é admoestada e não adianta, e ela continua trazendo problemas e não adianta, e a igreja está sofrendo com isso e não adianta, e aí nós vamos ver isso, né? Que a severidade aos rebeldes também entra na função do presbítero. Tito 3,10. Quanto àquele que provoca divisões, veja só, Tito 3,10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Aqui não tem a regra dos 3, porque depois ele diz, depois disso, rejeite-o. Puxa, que palavra. Depois disso, rejeite-o. É isso que está escrito, pode olhar na sua Bíblia. É a instrução de Paulo. Falsos ensinos sobre circuncisão, ou qualquer outro tema, aqui no caso foi, também Gálatas 5, 10 a 12, Paulo diz o quê? Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Poxa, que palavra dura. É rebeldia ir contra a palavra de Deus e contra a liderança que Deus instituiu. Firmeza contra a imoralidade, também é função do presbítero. Aconteceu fora da igreja, a pessoa se expôs lá nas redes sociais, ela está sendo, inadequada, indecente. Mas é a vida dela, é nas redes sociais, aqui na igreja está tudo certo. Não, coisa nenhuma. É função do presbitério também admoestar, também corrigir com firmeza. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E o que dá a ideia do comer aqui? É a ideia da comunhão, de estar junto, de partir o pão, de estar presente um na vida do outro. Paulo está dizendo, não se misture se essas pessoas não querem mudar. Não é não se misturar com o mundo para pregar, para ensinar, para fazer diferença. É não andar com esse tipo de gente que não quer ser transformado. E finalmente, Paulo se referiu ao seu desejo de ver os seus liderados amadurecendo ou amadurecidos, sabe, usando que figura? Uma figura que aqui agora e lá em casa, somente as senhoras, as mulheres que já passaram por um parto vão compreender completamente. Nós homens não temos como compreender isso. Paulo também não passou por um parto, mas ele sabia o que significava a dor de parto. Porque ele diz o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Será que eu tenho que parir novamente vocês espiritualmente? Eu já mostrei o caminho, agora eu estou sofrendo dores de parto de novo, porque como se vocês tivessem que entender as coisas básicas da fé. E eu sofro como uma mulher grávida dando à luz, que grita desesperada em sua angústia de dor para ver a vida acontecendo. Mais ou menos isso Paulo está dizendo. Gente, essa é a função do ministério pastoral. Não foram poucas vezes que nesses meus poucos 24 anos de ministério, eu vi pastores chorando por suas comunidades. E também não foram poucas vezes que eu senti isso pela minha própria comunidade. Eu quero concluir o nosso tema dizendo o seguinte: o pastoreio é um chamado de Jesus Cristo. Todos devemos pastorear uns aos outros. Uns aos outros na palavra de Deus é claríssimo, Todos nós somos chamados para isso. Mas o pastoreio geral é um chamado de Jesus específico para homens que a igreja reconhece que vão cuidar deste rebanho. O rebanho pertence a ele, o supremo pastor, não a estes homens. Não a mim, não ao Predebon, não a Delar, não ao Fábio, não a ninguém, a não ser a ele. Mas somos chamados para este ministério e prestaremos contas disto. Vamos pensar em alguma coisa para aplicar isso na nossa vida. Quando foi a última vez que alguém pastoreou seu coração de verdade, sem negligenciar a correção de Deus na sua vida?
Sabe, muitas vezes quando alguém pastoreia a vida de alguém, dizendo, olha meu irmão, você está errado nisso, você precisa sair disso. Aí a pessoa vai lá e diz, faltou com amor. Mas por quê? Faltou com amor porque disse a verdade? É o contrário, sobrou amor. Isso você pode compartilhar um com o outro também a respeito disso, para aplicar. Você deseja ser pastoreado de verdade ou quer apenas aquele guia cego que fale as coisas que você quer ouvir? Eu quero ser pastoreado de verdade. Por isso tem mentores na minha vida que me dizem, Giovanni, isso aqui tu precisa mudar. Giovanni, aqui tu tem que sair fora. Um deles vocês conhecem, é o Edgar. Temos um grupo de mentoreio e de pastoreio mútuo com ele, com o Roger, com o Daniel Lima, e nós nos reunimos. Além deles, eu tenho pessoas lá na minha igreja, líderes que chegam para mim e dizem, Giovanni, isso aqui tem que ser resolvido. Puxa a orelha aqui, puxa ali. Porque eu não sou perfeito, eu preciso de pastoreio. Então, você está disposto a permitir pessoas pastorearem a sua vida da mesma forma? Era isso que eu queria colocar e compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de partir do pão da ceia que tanto aguardamos, porque como o Senhor diz que só vai beber do cálice e comer do pão novamente lá no grande dia, nós também ansiamos fazer isso com o Senhor. Enquanto que isso não vem, estamos aqui juntos, comemorando e lembrando da Tua obra e aguardando este grande dia. Obrigado por esta manhã, obrigado pelas vidas de cada um que está nos assistindo aqui em casa. E que o Senhor fale com o Teu Espírito aos nossos corações e transforme tudo aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.